Amados irmãos, quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4, que é a nossa lição 10 dessa revistinha aqui, a riqueza do conhecimento de Deus. A riqueza do conhecimento de Deus. Domingos. E nós estamos na lição de número 10. Essa lição de número 10 é uma lição que, se a gente procurar na internet, a gente não encontra esse tema. A gente não encontra esse tema aqui, né? Então, só para a gente ver a importância da escola bíblica. A escola bíblica, a importância dela é porque a gente se aprofunda na palavra de Deus, se aprofunda nos temas, na doutrina, né? Às vezes a gente acha que a doutrina é uma coisa muito distante de nós, né? Mas não. A doutrina é um termo bem técnico, porém todos nós temos, né, o mínimo, pelo menos, de doutrina, né? O mínimo do conhecimento da palavra de Deus, né? É um nome bonitinho, porém a doutrina é o conhecimento do que a gente tem estudado. Eu convido, amados irmãos, a abrir as Bíblias em João capítulo 4, versículo de 19 a 24. João capítulo 4. Versículo de 19 a 24. Diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Já entrando na nossa introdução desse texto, né, essa aqui é a passagem da mulher no poço de Sicar. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Santo Deus eterno Pai, te louvamos e bendizemos nessa manhã. Que o Senhor, Deus amado, nos instrua, nos ensina as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, na Tua palavra, ó Pai, para que essas verdades, ó Senhor Deus amado, se solidifiquem em nossos corações, para que possamos compreender realmente quem é o Senhor e como devemos adorar o Senhor em espírito e verdade. Te agradecemos e louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, na primeira página da sua revistinha aí, você vai ver essa informação. E essa mulher estava lá no poço de Sicar, uma passagem bem conhecida, e Jesus diz, Deus é Espírito. É bem interessante essa afirmação de Cristo. Deus é Espírito, e ele fala, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa declaração ela é uma declaração bem resumida, uma declaração concisa, e essa é uma descrição-chave do que nós vamos tratar hoje. Uma descrição-chave. E é interessante que ela aparece unicamente, Jesus falando, essa fórmula Deus é, aparece unicamente nesse texto. Né? Então, assim, o que significa? Né? Deus é Espírito para a nossa fé cristã. E nós temos aqui 3 pontos muito importantes. 5 pontos que nós vamos estudar sobre essa afirmação. Deus é Espírito, é um tema. Primeiro, Deus é Espírito, a gloriosa transformação.
Então, ao decorrer da história da redenção, o que é a história da redenção? A salvação. Nós temos a revelação de Deus para com o homem, né? Quando a gente estuda a teologia, a gente chama de revelação orgânica. Por quê? Porque Deus ele vai se revelando ao passar dos anos, dos séculos, dos milênios ao seu povo, né? E é interessante que dentro dessa revelação nós temos um ponto-chave nessa revelação que é lá na sarça ardente, com Moisés. Esse texto ele está em, acho que é Êxodo 19, né? Mas nós não vamos abrir, não. Então, nós temos assim, aqui o símbolo da nossa igreja é uma sarça ardente, né? A sarça era um pequeno arbusto, e esse arbusto ele estava ali sendo consumido, ele estava queimando, mas não estava sendo consumido. Isso chamou a atenção de Moisés. Então, veja que nessa passagem, Deus se apresenta a Moisés como esse fogo, aqui como está escrito aqui, ó, no segundo parágrafo. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, ele se manifestou como um fogo, sem forma, para desencorajar o povo a atribuir qualquer forma ao contorno corporal a ele. E para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de não atribuir forma a Deus, vamos ler Deuteronômio 4. Vamos ter algumas leituras bem importantes para poder embasar esse nosso tema. E nós vamos precisar recorrer às Sagradas Escrituras para poder elucidar esse tema em nossa mente. E nós vamos ler de Deuteronômio 4, vamos ler versículos de 11 a 19. Deuteronômio 4, de 11 a 19. Eu vou ler e os amados observem sua Bíblia. Deuteronômio 4, versículo 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. O monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência humana. Esse aqui é um ponto muito importante para a gente entender. Não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe. Novamente nesse versículo 15 aparece: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejais seduzidos a inclinar-te perante eles e dê culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então aqui nós temos 2 ocorrências que aparecem, não viste forma nenhuma. Moisés é enfático a dizer, vocês não viram forma de Deus nenhum ali. Então Deus aparece como fogo. No Monte Horebe ali, estava fumegando. Em outra passagem, diz que o Senhor apareceu em forma de uma nuvem com fogo, e ficou sobre o Monte Horebe. Então as pessoas viram a presença de Deus através dessa nuvem. Por isso que Moisés fala, vocês não viram forma nenhuma. E ele ainda diz aqui nessa passagem, tome cuidado para que vocês não sejam seduzidos a fazer imagem de esculturas.
Quer dizer, para vocês não tentarem reproduzir um Deus, porque vocês não viram forma nenhuma. Então veja que é muito enfático. Por isso que essa fórmula está lá nos 10 mandamentos. No segundo mandamento fala, né? Não farás para ti imagem de escultura. E ele repete aqui, nada que há nos céus, em cima dos céus, abaixo, para não se curvar diante delas. E ainda fala sobre o quê? Ainda diz o seguinte, não olhe para o sol e preste culto a ele. E nós temos vários povos em vários lugares do mundo que prestam culto ao sol, né? Como no caso os egípcios prestavam culto ao deus Ra, que era o sol. Nem a lua também, né? Aqui os índios brasileiros prestam culto a Jaci, que é a lua, né? E assim por diante, vai falar sobre as estrelas e tudo mais. Então, quer dizer, essa tentativa de representar um deus corpóreo, ela é desanimada aqui nesse texto. Vamos mais adiante e nós temos uma outra leitura muito interessante. E eu vou pedir para vocês já deixarem suas Bíblias abertas no Êxodo 40. Porque lá no Êxodo 40 nós vamos ver que Deus ordenou a construção do tabernáculo. E aí ele não permitiu que as pessoas colocassem esculturas, imagens, né, para motivo de adoração lá nele. Mas a presença de Deus no tabernáculo era através dessa nuvem, né, que a gente vai ver agora. Êxodo 40. Êxodo 40, 34. Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo. O tabernáculo ele era uma grande tenda. Essa tenda ela tinha um espaço principal, um átrio que chama, né? E tinha também um outro pequeno espaço onde ficava a Arca da Aliança, né? E essa tenda também ela era rodeada com uma pequena cerca. Se a gente procurar na internet, a gente encontra. E depois que Moisés conclui os trabalhos, a construção, com vários artífices, com várias pessoas que Deus mesmo, lá na Bíblia é interessante, quando a gente está lendo essa passagem da construção do tabernáculo, que Deus ele capacitou algumas pessoas para trabalhar com cobre, com ouro, com prata, com pedras de engaste, que fala lá, né? É muito interessante. Quando você estiver fazendo a sua leitura panorâmica da Bíblia, você dá uma atenção aqui também na construção do tabernáculo. E aí, lá no versículo 34 do capítulo 40, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, aqui, nós vemos a presença do Senhor em forma de nuvem. E junto com o povo de Israel, no deserto, era também nuvem. Então, uma nuvem de manhã, para que não queimasse o povo, né, no sol escaldante, e à noite, essa coluna de fogo, que era para aquecer o povo. Mas todas essas manifestações de Deus, essa presença de Deus, nuvem, fogo, ela são similares. Nós temos também no livro de Reis, né, 1 Reis 8, 10 a 11, a construção também do Templo de Salomão. E quando eles terminam a construção do templo, Deus se manifesta em forma de nuvem, ali dentro do templo. Os sacerdotes tiveram que sair do templo, porque a presença de Deus em forma de nuvem estava muito forte ali dentro. Então eles saíram, eles tiveram que sair, e não podiam entrar enquanto aquela nuvem não saísse. Então veja só essa manifestação, né? Só para a gente entender um pouco, existe no meio evangélico surgiu uma moda, né, de chamar essa nuvem de Shekinah.
Tanto que tem até nas músicas, né? Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Essa palavra Shekinah não aparece na Bíblia. Ela foi importada, né, dos judeus que são, esqueci o nome, da Cabala, né? Então eles utilizam esse termo Shekinah, porque esse termo ele vem de uma palavra, acho que é Shanka, que significa habitação. Então é habitação, mas não tem muito a ver, né? Não aparece na Bíblia, Shekinah. Então o que nós temos aqui é essa presença gloriosa de Deus através de uma nuvem. É isso que nós temos aqui. E aí a gente vai ler aqui o último parágrafo aqui desse último da primeira coluna. Além disso, embora Deus tenha dado a conhecer sua presença especialmente no templo, ele se recusou a se limitar a isso, mas revelou-se presente, ativo em todos os lugares. Então, assim, a pessoa fala assim, Deus está ali naquele monte, Deus está ali naquele tabernáculo, né? Mostra uma presença física no sentido da nuvem, porém, nós sabemos que Deus, como ele diz aqui, né? Ele revelou-se ativo em todos os lugares. A gente vai falar um pouco também do Salmo 139, quando o salmista fala: para onde fugirei da tua presença? Se eu vou lá para o abismo, lá estás. Se eu passo lá na cima do monte, lá estás também. Vamos ler também aqui na coluna 2, diz assim: a suprema revelação de que Deus é Espírito veio quando Cristo aboliu o templo e considerou o seu povo como seu templo vivo. E nós vamos precisar ler esses textos. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse é o 3,16. A gente passar algumas páginas para Efésios. Efésios capítulo 2. Algumas páginas. 2, de 20 a 22. Efésios capítulo 2, de 20 a 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, veja que antigamente tinha um templo e tinha a presença de Deus em forma de nuvem no templo. Hoje somos chamados, né, casa espiritual, somos edificados templo do Senhor. Isso nós vamos aprender mais ainda nesse tema. Vamos também para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, especial o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. É o que a gente canta, né, naquela música, né, João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Né? Viremos a ele e faremos morada. Então, aqui mais uma vez, na palavra de Deus, fala dessa presença de Deus, agora onde? Dentro de nós, como morada. Olha que interessante, né? O Antigo Testamento, como as coisas se manifestavam no Antigo Testamento, e hoje, no Novo Testamento. Vamos ter muito isso aqui
essa comparação do Antigo e do Novo Testamento. Próximo parágrafo diz assim: a presença de Deus com seu povo não é visível, mas Cristo está com ele, invisivelmente como cabeça, sobre todas as coisas, para a igreja, ativo por meio da palavra, sacramentos e disciplina. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Que por mais que, olha que coisa interessante, o cabeça da igreja é Cristo Jesus. É ele que é o cabeça, ele que é o nosso representante, ele que é o principal, é ele que coordena, é ele que está no nosso meio, é ele que organiza tudo, é ele que salva, é ele que livra. E é interessante, mas alguém pode se perguntar, mas cadê ele? É interessante. Mas ele se faz presente. Aqui ele se faz presente, né? Através da palavra, sacramentos e disciplina. E não só disso, mas também com a presença dele. E eu vou convidar vocês também, mais uma vez, eu sei que são muitos textos, mas é preciso a gente ler esses textos. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, 18. Vai falar dessa presença de Cristo. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que maravilha! E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando é que é essa consumação dos séculos? Quando Jesus voltar. Jesus voltará, aí esse século será consumado, quer dizer, se consumou. Essa era presente vai acabar. E aí a gente não vai mais ter, né, as coisas que a gente vê aqui. Vamos ter uma outra realidade maravilhosa. E aí Jesus ele fez essa promessa: estarei convosco. Em outra passagem que a gente não leu, diz assim, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Só que ele fala nessa realidade para a igreja, né? Que essa presença dele na igreja, justamente através, ele fala o quê? Da palavra de Deus. Quando o pastor ou o pregador ele sobe nesse púlpito aqui, a responsabilidade é muito grande. É um peso muito grande. Por quê? Porque aqui vai ser falado a palavra de Deus e não pode ter nada extra, nada de fora dessa palavra, nada que venha exaltar o homem, nada que venha a ser uma doutrina estranha. Se a gente lembrar, no tabernáculo, os dois filhos de Arão foram apresentar um fogo estranho e lá eles foram consumidos por Deus e tiveram que puxá-los para fora da tenda, porque a presença de Deus os consumiu. Então, isso para o pregador é muito importante esse zelo, porque aqui também está, porque nós vamos ser cobrados, aqueles que pregam, aqueles que estão aqui, aqueles que ensinam, vão ser cobrados do que estão ensinando. Nós temos uma promessa aqui, né, em Apocalipse, no final, para aqueles que adicionarem alguma coisa. Na verdade, é uma maldição para aqueles que adicionarem alguma coisa em Apocalipse. Assim também para as Escrituras. Às vezes as pessoas não adicionam, mas elas tentam o quê? Mudar o sentido da coisa. Ah, não foi assim que a Bíblia quer dizer. É por isso que essa é uma responsabilidade muito grande. E aí, nisso aqui que nós vemos, nesse primeiro ponto, a gloriosa transformação, nós temos aqui nessa passagem que Cristo está com a mulher lá no poço, quando ele fala: mulher, crede-me que já chegou a hora que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele vai dizer assim: nem nesse monte e nem em Jerusalém, né? Porque a mulher pergunta assim: Senhor, vejo que és profeta. Vocês dizem que em Jerusalém é que se adora.
nós adoramos nesse monte. E aqui, por vários e vários domingos, o pastor Marcelo e outros presbíteros pregaram sobre os samaritanos. Pregaram sobre os samaritanos, pregaram sobre a forma de adoração samaritana, quando teve a divisão do reino do sul para o reino do norte. Aí o que aquele rei, Jeroboão, fez? Construiu lá locais de adoração, lá em Samaria. Colocou numa extremidade um bezerro de ouro, em outra extremidade outro bezerro de ouro, para que aquela adoração continuasse. E aí ele construiu lá locais de adoração lá em Samaria. Aí por isso que nós temos aqui o quê? Quando ela pergunta, mas Senhor, nós adoramos nesse monte, que era o monte dos samaritanos. Até hoje esse monte está lá, né? E você diz que se adora em Jerusalém. Aí Jesus fala, crede-me, que a hora já chegou, que nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, olha só, nós tínhamos uma era física e antecipatória. Quer dizer, onde a física é representada pelos lugares, né? Não, nós temos que adorar no templo de Jerusalém. Então, todas aquelas pessoas, elas saíam de todas as tribos de Israel e iam para Jerusalém adorar no templo. Né? E antecipatória por quê? Porque essas coisas do Antigo Testamento, elas são sombra do que viria. Quem viria? Cristo. Tudo era sombra. Se a gente for lá no Egito, na passagem da Páscoa, né? Na primeira Páscoa, quando as pessoas, o pai de família, sacrificava o cordeiro, passava nos umbrais da porta, né? E onde tinha o sangue do cordeiro, a morte passaria reto, significando que aquele sangue, né? Aquele sangue significaria o sangue de Cristo, que hoje está na nossa vida. E hoje nós passamos da morte para a vida, como diz o apóstolo Paulo. Que maravilha, né? A Arca da Aliança, olha que maravilha. A Arca da Aliança, ela era uma arca de madeira recoberta de ouro. Na tampa da arca tinha um prato propiciatório. Dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Aí tinha também a vara de Arão, que floriu, e um pouco do maná. Mas a tábua da lei ali, ela ia significar para a gente o nosso pecado. Por quê? Porque a gente tentava cumprir uma parte da lei e a gente desobedecia a outra. Porque o ponto positivo não era, você cumpriu um ponto da lei, não cobiçarás? Beleza, só que a pessoa não cumpria o honrar pai e mãe. Só que se ela não cumprisse a mínima parte da lei, ela não cumpriria nenhuma. Então, aquelas tábuas da lei ali, elas significavam a nossa desobediência. Só que em cima da tampa da Arca da Aliança tinha o prato propiciatório. Quando o sacerdote sacrificava o cordeiro, colocava o sangue sobre o prato, ele aspergia. Então, quando Deus olhava, ele olhava o quê? Ele olhava o prato cheio de sangue, que era em propiciação. Assim também na nossa vida. Né? Nós temos o quê? Uma lei natural do pecado em nossa vida, só que o sangue de Cristo derramado na cruz está sobre nós. E quando Deus nos olha, ele olha o sangue de Cristo. A justificação, não mérito nosso, de nenhum mérito nosso. Mérito todo de Cristo. Justificado não significa inocentado. Né? Justificado é justificado. Então, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, coisas do passado e coisas atuais. E esse físico antecipatório, ele deu lugar ao real e ao espiritual. E esse real e espiritual, o que significa para a gente hoje? Hoje nós estamos reunidos em nome de Cristo Jesus. A presença de Cristo está conosco, com certeza. Nós não precisamos agora viajar para Jerusalém, ali no templo, para poder adorá-lo. Não. Estamos aqui e adoramos Ele em espírito e em verdade. Quer dizer, o real é a presença de Cristo, né? E esse espiritual é que a gente pode estar em qualquer lugar, se reunir em qualquer lugar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos passar para o nosso ponto 2. Incorporeidade de Deus. Para a gente adiantar, nós vamos ler aqui o nosso ponto 2. A declaração de Cristo de que Deus é espírito nos mostra que Deus não é uma substância material. Ele não tem corpo físico. A incorporeidade de Deus se encaixa bem com as preocupações contextuais de João 4. Isso nós já explicamos,
essas contextualizações, né? Já que Deus não tem corpo, ele pode ser adorado em qualquer lugar. Cristo contrastou a espiritualidade de Deus com o culto centrado em lugares físicos, como templos, seja nas cidades ou montanhas. Sobre a antiga aliança, Deus exigiu uma adoração de um coração arrependido. Salmo 51, 17 vai falar justamente isso, né? Sacrifícios não quisestes, porém um coração compungido e atrito. Então, já lá na antiga aliança, Deus já queria isso do povo. Queria que o coração do povo fosse um coração contrito. E aqui também, em Isaías capítulo 1, 20, Deus fala assim, né? Eu estou farto dessas festas de lua de vocês, de lua nova, dos sábados, né? Farto das festas que vocês fazem, né? Das ofertas. O que eu quero mesmo é um coração contrito, que vocês parem de fazer o mal. Deus fala isso aqui em Isaías capítulo 1, versículo de 11 a 20, que vocês parem de fazer o mal, que vocês aprendam a fazer o bem. Ele fala assim, aprendam a fazer o bem. Então veja, já lá na antiga aliança, Deus já exigia isso do povo, né? Por quê? Porque na antiga aliança nós tínhamos o quê? Uma série de rituais. Nós tínhamos o sacerdote, ele chegava nos tanques de purificação, tomava um banho, mas não era para se assim higienizar, né? Ele tomava um banho uma purificação espiritual. Aquela água significava uma purificação. Aí ele trocava suas vestes para poder entrar diante da presença de Deus, né? E assim por diante. Várias outras cerimônias que eram feitas. Então as pessoas achavam que simplesmente por eles fazer essas coisas, mas não guardavam os princípios da lei. Só por eles fazerem, eles estavam eu sou uma pessoa boa para com Deus. Eu sou uma pessoa que eu estou legal com o Senhor. Hoje em dia não é muito diferente, não. Algumas pessoas falam assim, eu já fiz a minha parte, eu fui na igreja hoje. Fui na igreja hoje, eu acho que Deus já me deu um pontinho lá. Mas não é isso que Deus exige de nós. Ele exige o que está lá em Isaías, né? Vamos lá em Isaías, que é bem interessante. Isaías está depois de Provérbios. Isaías capítulo 1, depois de Cântico dos Cânticos. Vamos ler a partir do versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15, diz assim: Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteiai a causa das viúvas. Então isso Deus está exigindo do povo dele desde o passado. Está exigindo de hoje, da gente. Depois dessas leituras, tem aqui na revistinha fala assim: Mas a antiga aliança também forneceu um elaborado sistema de lugares, objetos, sacerdotes, rituais e sacrifícios. A nova aliança torna a consagração dos objetos materiais irrelevante para o culto, pois o Cristo crucificado e ressuscitado é agora o Cordeiro que expia o pecado. O templo onde o povo de Deus se encontrava com ele. Visto que Deus é espírito, ele exige adoração transcendente às coisas físicas, mas envolve o nosso espírito com o espírito de Cristo, para realizar uma forma mais espiritual de adoração da simplicidade da nova aliança. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Essa adoração é algo simplista, é algo simples. A gente pode olhar aqui ao nosso derredor, né? Algumas igrejas da Idade Média, elas tinham o quê? Vários ornamentos, né? Para uma igreja daquela ficar completa, para ser inaugurada, tinha que ter aí o quê? Décadas e décadas de trabalho. Hoje em dia não. Hoje em dia o quê? É simples, olha. Nós não temos, né, nenhum elemento assim mais extravagante.
Por quê? Porque a adoração da nova aliança é uma adoração simples. A oferta que a gente vai trazer para o Senhor, primariamente, é a oferta da nossa vida, né? O culto que nós vamos prestar a Deus, e é isso que a gente tem que entender bastante, né? Nós não viemos assistir o culto, a gente vem cultuar. Quando o pessoal estava lá no Egito, o que Moisés falava para Faraó era isso: deixa aí que o povo vá ao deserto cultuar. Então, cada um ia apresentar o seu culto a Deus. E hoje o nosso culto a Deus foi aquilo que o irmão Jorge leu, né? O nosso culto racional, o nosso entendimento da palavra de Deus. Por isso que, quando a gente faz oferta e dízimo, só os membros da igreja que deveriam fazer oferta e dízimo. Porque é uma forma também da gente adorar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Ninguém pode adorar, ninguém pode louvar a Deus se não o conhecer. Então, por isso que a gente diz assim, né? Os nossos convidados estejam à vontade. Quer dizer, não precisa, né? Se de repente a pessoa não conhece o Senhor, como é que ela vai ofertar? Como é que ela vai dizimar? Assim também as músicas que cantamos. Quando cantamos, nós cantamos os atributos de Deus, cantamos as suas qualidades, cantamos sobre os seus feitos. Então, só louva a Deus quem conhece de fato, né? Quem conhece de verdade, mas através do que? Da palavra. E aí diz o seguinte aqui, voltando à revista. Deus não é feito de coisas físicas que os homens podem moldar para seus próprios propósitos. Portanto, devemos evitar a idolatria, a criação de uma imagem visível do ser divino ou o uso de tais imagens em nossa adoração, que o segundo mandamento proíbe. É aquilo que nós já discutimos, que o segundo mandamento proíbe: não farás para ti imagem de escultura, de nada que há nos céus, na terra ou debaixo da terra, né? Aí aqui nós vamos entrar agora numa parte do texto bem interessante também, sobre as teofanias, que são as aparições de Deus ao decorrer da história. Alguns objetam que Deus deve ter um corpo, pois ele apareceu para as pessoas como um homem. As aparições visíveis de Deus aos homens, teofanias, não ensinam que Deus tem um corpo. Teofanias são como a semelhança de um homem. Anteciparam a encarnação de Deus, o Filho, como um ser humano. As teofanias registradas nas Escrituras foram aparições pré-encarnadas do Filho de Deus. Então, nós temos aqui várias aparições. E essas aparições, em forma de homem, como diz aqui o texto, elas são um antecipatório de que Cristo viria em forma humana, que Deus viria em forma humana. Mas essa não é a forma de Cristo, né? Tanto que os discípulos, é interessante, os discípulos falam: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala a eles: estou há tanto tempo convosco, e como vocês dizem, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Então, para que a gente pudesse entender, a gente pudesse ter esse contato, né, com Deus, né, Deus ele se manifestou em Cristo Jesus, em forma humana. Tanto que essa forma nós vamos poder contemplar, né, essa forma de Jesus, porque ele ressuscitou em forma humana também. Ele teve essa ressurreição em forma humana. Vamos mais à frente aqui. Pode-se ainda objetar que a Bíblia frequentemente usa parte do corpo de Deus. E aqui existe também lá no CPO, o pessoal estuda no CPO sobre antropomorfismo e antropopatia, né? Antropopatia é quando a gente atribui a Deus sentimentos humanos. A ira de Deus, a alegria de Deus, né? Isso é antropopatia. Aqui a gente vai falar de antropomorfismo. Essa palavra antropomorfismo quer dizer forma humana. E na Bíblia a gente vê muito, né? De falar assim, por exemplo, quando oferece o sacrifício na antiga aliança, aquele aroma subia e as narinas do Senhor sentiam, né? Quando a gente fala assim, o dedo de Deus, né? A mão de Deus, o coração de Deus, tudo isso aí é uma forma que as Escrituras Sagradas encontram para mostrar para a gente, né, os atos de Deus, ou o poder de Deus. Aqui diz, como nós temos no Salmo 139 também, né, aí tem uma outra passagem em Lucas que fala assim, né,
nos evangelhos sinóticos, Lucas e João, fala assim: se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, só que em outra passagem ele fala: se eu expulso o demônio pelo poder de Deus. Então, o dedo de Deus, ele é uma figura de linguagem para o poder de Deus. E ele vai falando mais aqui assim: a mão e o braço de Deus servem como metáforas para o seu poder, como Criador e Salvador. Deus não é um gigante que segura os oceanos na palma da mão, como está escrito lá em Isaías 40, né? Essas figuras para a sua presença infinita, onipotente e onisciente. O dedo de Deus representa a obra do seu espírito. Os olhos de Deus funcionam como uma figura de linguagem para seu conhecimento e providência. E o coração e a alma de Deus representam seus pensamentos e afeições. Então, veja, as escrituras elas trazem essas representações, né, essas figuras de linguagem, o dedo, o coração, né, a mão de Deus, mas é justamente isso uma representação, uma figura de linguagem, né? Vamos entrar agora em outra parte, ponto 3. A invisibilidade de Deus. Da invisibilidade, achei assim, nessa questão de invisibilidade de Deus, eu achava bem interessante a Suelen na minha esposa na hora da tarde alegre, né? Ela falava para as crianças: o Deus invisível, né? Que tem as historinhas sempre trazia o Deus invisível. E olha só que coisa muito interessante da tarde alegre. Já estamos ensinando as crianças naquela época, né? Sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não sei, do Deus invisível. E o que essa palavra Deus invisível coloca no coração das crianças? Que Deus não tem forma e que não era para a gente fazer representação de imagens, de esculturas. Que coisa interessante, né? Seguindo. Outra aplicação dos ensinamentos de Cristo, que Deus é Espírito, é que Deus não pode ser visto por olhos humanos. Essa verdade também reflete as preocupações de João 4 e do contexto bíblico mais amplo. A adoração de Deus não é primariamente sobre coisas visíveis, sejam elas naturais ou feitas pelo homem, mas sobre uma realidade invisível revelada nas Escrituras e percebida pela fé, de modo que as pessoas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assim como o espírito contrasta com a carne, que pode ser vista, a carne visível de Cristo, para revelar a graça e a verdade de Deus, contrasta com o ser invisível de Deus, pois ninguém jamais viu a Deus, como está escrito em João. Então, essa corporeidade de Cristo, né, quando Cristo ele encarna, né, ele é um contraste, como ele diz aqui, de graça e misericórdia de Deus para com a nossa vida. Oi. Isso é muito importante que a Gabi traz, né, sobre essa questão do ensinamento para as crianças. Porque realmente vai ter muita dúvida, as crianças vão ter dúvida, elas vão perguntar. É importante que a gente entenda
é isso que está na Bíblia para a gente poder explicar, né? Por exemplo, isso que a Gabi falou sobre as representações, né? A igreja presbiteriana, ela tem um zelo muito profundo sobre essas questões de representação. Por exemplo, a nossa logo, antigamente, da igreja, no Brasil todo, ela tinha, no meio ali da sarça dente, tinha uma pomba. E foi discutido durante muito tempo, né? Tinha uma forma de uma pomba ali. Foi discutido muito tempo isso, né? Não, mas a Bíblia fala, não farás para ti imagem, né? Então, muitas pessoas não percebiam que tinha pomba, outras, mas por uma questão de zelo e para que a gente pudesse realmente ser exemplo também, né, a igreja decidiu tirar lá do meio da sacerdente essa representação da pomba. Então, por exemplo, para as crianças se faz as figurinhas, né, de Jesus e tal. Mas eu quero chamar a atenção para vocês dos filmes. Antigamente, eu assistia filmes, por exemplo, Ben-Hur, né, aquele filme antigo. Quando Jesus aparece no filme Ben-Hur, ele aparece de costa. Eles não representam o autor, né? Aliás, o ator ele não representa Cristo ali, ele aparece de costa. Um outro filme que nós assistimos, que a gente recomenda para a igreja, extremamente lindo o filme, sabe? É de chorar mesmo. O Quarto Sábio. Quando Jesus aparece, ele aparece de costa. Eu ficava assim, olha como esses homens tinham uma reverência para com Cristo. Então, hoje, quando a gente, por exemplo, eu coloco algumas imagens de Cristo para exemplificar no nosso grupo, lá na nossa live, eu tenho o cuidado de colocar só uma forma humana e não representar Cristo. É isso que a Gabi falou, né? Antigamente, o que acontece? As pessoas antigas, elas pecaram nisso, de representar Cristo com o olho azul, né? Com aquela representação de Cristo como uma pessoa europeia. E as pessoas que são pardas, por exemplo? Jesus, ele tinha aquele fenótipo da Palestina, né? Uma pessoa com certeza de pele mais morena, né? Uma pessoa comum da Palestina. Então, quer dizer, é justamente isso que a gente não pode. A gente não pode realmente. E muito obrigado por essa intervenção, Gabi, foi muito importante. Voltando aqui para a revista sobre invisibilidade. A invisibilidade de Deus, segundo o parágrafo, significa que Deus não tem tamanho, forma ou cor que nossos olhos possam contemplar. Os atributos de Deus são tornados conhecidos pelas coisas que ele fez, mas em seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são eles mesmos invisíveis. Está escrito isso em Romanos, capítulo 1. Toda revelação da glória de Deus vem a nós através de meios criados, não por uma apreensão direta do ser de Deus. Consequentemente, Deus é essencialmente invisível, mas capaz de fazer conhecido, e nós dependemos de suas revelações voluntárias. Então, quer dizer, nós precisamos dessas revelações voluntárias de Deus. E foi o próprio Deus que se aproximou do homem, né? Nós temos um pensamento no mundo hoje, no mundo que eu digo na forma geral mesmo do mundo, é que as pessoas vão buscar a sua espiritualidade, né? Eu vou ali para o mato ali, vou buscar minha espiritualidade. Eu estou ali em concentração, em conexão com o cosmos. Essa palavra vibe que a gente utiliza, né? Vibe, né? Isso não é um jargão. Significa vibração, que vem lá dos termos místicos, que fala que coisas vibram aqui e as outras se encontram e aí deu uma vibe, né? Uma vibração. Então, por isso que eu também evito usar essa palavra vibe, né? Porque ela tem a ver com divindade. E aí, quer dizer, as pessoas... Não, mas aí a palavra de Deus falou o quê? Deus, ele vem se revelando. Depois da criação de Adão e Eva, nós tivemos quem? Enoque, a pessoa que andava com Deus. E aí Deus, ele vai se revelar para Moisés, né? Se revela para Abraão, lá em Ur dos Caldeus, né? Se revela para Abraão, depois se revela para Moisés de forma de fogo, ali, na sarça ardente, e assim por diante. É Deus que vem até nós. É Jesus que foi atrás do discípulo, não foi os discípulos que foram atrás de Jesus. Então, hoje, se nós estamos aqui, foi Cristo que foi atrás da gente. Isso é maravilhoso. É algo que a gente tem que ajoelhar e falar assim: Senhor, muito obrigado. Porque foi o Senhor que abriu meus olhos, foi o Senhor que me puxou. E Paulo utiliza essa forma de falar, que ele foi arrastado para Cristo. A forma que ele utiliza é esse, arrastado. Porque nós realmente, até eu conto esse meu testemunho, né? Quando a Célia me chamou para vir para a igreja presbiteriana, eu não queria vir. Eu coloquei o pé na porta, não quero ir, não. Mas eu realmente fui arrastado, vim arrastado para cá.
Então, isso é mérito de Deus, não é de Cristo, não é na nossa inteligência. Ah, porque eu estudei e vi que a igreja era melhor, né? Eu vi que o evangelho é de verdade, né? O evangelho não era aquilo que eu pensava, não, amados. Se você está aqui é porque Cristo arrastou você para cá. Alguém quer falar? Não, né? Voltando aqui. Embora Deus anteriormente tenha se manifestado na glória visível das teofanias e se manifestou novamente como quando Cristo retornar, e percebemos nessa era pela fé, como quem vê aquele que é invisível. A fé apreende Deus na proporção em que ele se revela em sua palavra, de modo que a própria fé é evidência de fatos que não se veem. E aqui em Romanos capítulo 11, versículo 1, ele vai falar, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então aí a gente já contrasta com o Deus invisível, com a esperança que nós temos da glória celeste, né? E isso é muito importante. Quando se fala fé, é a certeza das coisas que não se veem. Como Deus é invisível, suas imagens humanas vivas desempenham um papel fundamental em torná-lo conhecido no mundo. Em primeiro lugar, Deus revela sua glória invisível por meio de seu Filho, encarnado Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória e a imagem do Deus invisível. Então, quer dizer, existe essa manifestação de Deus, né? essa imagem, essa representação de Cristo. Como a gente canta aqui também em Colossenses capítulo 1, né? Ele é o resplendor da glória, é a imagem do Deus invisível. Segundo, Deus se faz visível por meio de seu povo, pois seu santo amor em Cristo habita em nós. Deus manifesta a sua natureza amorosa por meio do amor humano. Então, veja só, nós temos aqui duas formas que Deus ele se manifesta aos seres humanos, né? A primeira, aliás, na verdade são três, né? Aqui fala duas, mas a primeira é em forma de Cristo, né? O Senhor Jesus encarnado. Por essa misericórdia, né, da gente poder sentir, tocar, né? Os discípulos, que privilégio tiveram. E a segunda, através do povo. Então, amado irmão, como Deus vai manifestar o amor dele para as pessoas nesse mundo? É através de você. É através de quando você perdoa, quando você ama, quando você se importa com alguém. E as pessoas vão dizer, não, verdadeiramente essa pessoa anda com Deus. Verdadeiramente essa pessoa tem o ensino de Deus no coração dela. Porque no mundo, qual é o corriqueiro do mundo? Bateu, levou. Não vou ficar por baixo. Não abaixo a minha cabeça. Eu vou o quê? Eu vou responder. É isso que o mundo prega. Porque tem tanto acidente de trânsito, coisa besta, né? Às vezes assim, coisinha de encostar o carro no outro. Mas as pessoas chegam, né, com uma arrogância muito grande, um para com o outro e começa. E lá em Provérbios a gente vê o quê? A palavra branda desvia o furor. O Senhor nos ensinando em todo o tempo. Então, quer dizer, às vezes a gente tem esse ímpeto, mas o amor de Deus vai ser manifestado nesse mundo através da igreja, através de você. Então, olha só que coisa. Mas por que é revelado através de você? Porque Deus habita no meio do seu povo. Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de você. Então, tem até uma frase, né, de evangelismo que diz que a Bíblia que as pessoas no mundo vão ler, a Bíblia, vamos dizer que a única Bíblia que as pessoas no mundo vão ler talvez seja a sua vida. Porque às vezes elas não vão ler Bíblia nenhuma. Mas quando elas começam a ver a sua vida, elas começam a perceber que existe algo de diferente. E eu quero buscar isso para mim. Elas vão dizer, né? Temos vários testemunhos de pessoas que se converteram aqui na Filadélfia, né? Através do testemunho de outras aí na relação com as pessoas. Vamos agora para o nosso quarto ponto. Personalidade inteligente de Deus. Quando Cristo diz Deus é Espírito, ele também afirma que Deus é um ser pessoal e consciente, com conhecimento, vontade e afeição. Deus não é uma força cega, mas o Pai, que procura os verdadeiros adoradores. A palavra procura implica em propósito e desejo. Daí Cristo tira a conclusão de que a verdadeira adoração envolve homens e mulheres, em espírito e em verdade. Isto é, uma responsabilidade pessoal da fé e da palavra dada por Deus. A verdade, nesse contexto, é aquela
revelação divina completa, graça e a verdade, dada por meio de Cristo. A lógica, então, é a seguinte: uma vez que Deus é um espírito pessoal, inteligente e afetuoso, nós o adoramos justamente quando, por meio de Cristo, adoramos de maneira pessoal, inteligente e afetuosa. Deus não é uma energia ou força impessoal, mas acima de tudo é pessoal. O próprio nome de Deus significa eu sou. Ele declara, eu sou eu mesmo, como se nenhum existisse, como se nenhum eu existisse. Então, assim, nós temos a certeza que nós estamos adorando um Deus que a nossa capacidade humana de compreender a sua inteligência é infinita, né? Assim, a gente não consegue compreender essa infinitude de Deus, essa inteligência, né? E ao mesmo tempo, como diz aqui, ele é um ser amoroso, ele é um ser afetuoso, porque ele mesmo se aproxima de nós. Imagina, né? Uma pessoa que não tem nada para dar para Deus, nada para dar para Cristo. Ela estava ali no monturo, né? Temos vários também testemunhos nesse sentido. E aí o Senhor, através dos irmãos, foram lá com aquela pessoa, amaram aquela pessoa e hoje está no nosso meio. Então, nosso relacionamento com Deus em espírito é justamente isso, né? É através dessa revelação de Cristo e, em verdade, através da sua palavra. Isso é maravilhoso. Vamos passar para o nosso ponto 5. A vitalidade poderosa de Deus. Dizer que Deus é espírito é comunicar a ele que ele é vida, vida imortal e poderosa. Quando Cristo disse, Deus é espírito, ele tinha acabado de falar à mulher do poço sobre a água da vida, que satisfaz todas as pessoas e transforma em uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo aqui baseou na descrição profética de Deus como a fonte das águas vivas. Portanto, as palavras de Cristo nos ensinam que Deus é um ser vivo e poderoso, que tem vida em si mesmo e dá vida a todas as coisas vivas. Sua infinita vitalidade desperta a sede espiritual de seu povo. Ele tão profundamente satisfaz essa sede que eles cantam de alegria em sua presença e estimam acima de todos os outros. Como o Espírito Divino, o Senhor é o Deus vivo. A Escritura contrasta o Deus vivo que criou o mundo como os ídolos mortos que não podem falar ou fazer nada, pois não há alento de vida em sua boca. O Evangelho de Cristo chama as pessoas a se converter dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Portanto, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas e a vida estava nele. O Filho é o doador da vida, que dá vida a quem ele quer. Assim, o Filho é Deus vivo em eterna e essencial união com o Pai. Cristo não só tem a vida, mas é a vida. É a vida do seu povo. Da mesma forma, o Espírito Santo é o Espírito de Deus vivente, que vivifica. Ele é o Espírito da vida que aplica a obra consumada de Cristo para libertar os pecadores, para os que estão em reunião com Cristo. O Espírito é vida. Então aqui nós temos o quê? As 3 pessoas da Trindade. Né? Quando a gente fala dessa vitalidade poderosa de Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que deu a vida a todos os seres viventes, nós temos aqui Cristo, que ele que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E aqui o Espírito Santo dá vida. Interessante que na salvação, as 3 pessoas da Trindade estão ali o quê? Reunidas. Deus, ele enviou o Filho. O Espírito Santo abre os nossos olhos ao pecado. O Espírito Santo aplica a palavra. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor Jesus é quem tem a vida eterna. É aquele que doa a vida eterna para a gente. É aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, veja, a salvação, a redenção, ela é a participação das 3 pessoas da Trindade. Antes da conclusão, eu quero apenas que a gente falar um pouco sobre
essa questão da criação, da revelação da criação, né? Em Romanos capítulo 1 fala que através das coisas criadas é que nós percebemos que há um Deus vivo. Então, todos nós aqui, a gente se deleita quando a gente vê o quê? Um pôr do sol. A gente olha um pôr do sol e fala, poxa, que coisa maravilhosa, né? E alguns povos adoram o pôr do sol. E algumas pessoas batem palma ao sol, né? E, na verdade, aquela grandiosidade ali é para que a gente perceba a obra criada por Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tava pesquisando na internet, eu gosto muito também de astronomia, né? Que estuda as estrelas. E lá tem aquele novo telescópio, James Webb, né? Ele tirou fotos de um conjunto gasoso no espaço que se chama Colunas da Criação. Eu acho tão maravilhoso isso porque os cientistas deram esse nome, Colunas da Criação, porque são colunas de gases assim gigantescas, né? É coisa que não dá para a gente dizer, olha, é do tamanho de... Não tem como dizer. É algo extremamente gigantesco. Quando nós ainda víamos só as coisas aqui da Terra, a obra criada já era algo maravilhoso demais para nossos olhos. Agora, quando a gente contempla as galáxias, essas colunas da criação, né? E contempla tantas outras coisas que a gente vê à borda do universo, que a gente fala, né? Aí a gente vai saber que Deus é muito maior daquilo que a nossa mente pensa. Que coisa maravilhosa. Vamos para a nossa conclusão. A espiritualidade de Deus aponta para o Deus vivo e incomparável, que repudia todas as tentativas humanas de adorá-lo por meio de imagens e nos incentiva a vê-lo pela fé, sabendo que ele está espiritualmente presente conosco e nunca nos deixará, guardando-nos em seu amor e fazendo de nós fontes de água viva. Aquele que crê em mim, rios de água viva sairão do seu ventre. Aquele bebê d'água que eu tenho, ele falou para a mulher do poço, né? Aquele bebê d'água que eu tenho, nunca mais terá sede, e rios de água viva fluirão do seu ventre. E esse rio, quando você abre a sua boca para falar para alguém da palavra de Deus, e quando você está cheio da palavra de Deus, você vê que esse rio está fluindo da sua vida para a vida das pessoas. Muitas pessoas já se apegaram falando, né, para outras pessoas sobre a palavra de Deus, e esse rio fluía da sua vida, fluía da sua boca, né? Agora vamos para a aplicação. Nós temos aqui 4 pontos da aplicação. Aplicação. 1. A espiritualidade de Deus proíbe a adoração a ídolos, pois mostra a mentira de que qualquer ensinamento que identifique Deus com matéria ou formas físicas. 2. A espiritualidade de Deus exige simplicidade na adoração a Deus. Não precisamos de templos, sacerdotes e altares, pois Cristo é tudo para nós. A espiritualidade de Deus requer adoração marcada por sinceridade e compreensão, visto que Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ponto 4. A espiritualidade de Deus implica que verdadeiros adoradores produzam frutos santos. Como Deus é espírito, ele é a própria vida, um ser de poderosa vitalidade e atividade. Conhecer o Deus vivo é ter uma fonte interior de vida eterna brotando na alma. Que maravilha! Falo para vocês, amados irmãos, essa é uma lição, é um pouco difícil às vezes de entender, mas é muito profunda. Recapitulando, quando a gente vê ali no tabernáculo, né? Primeiro no monte, a presença de Deus gloriosa numa nuvem com fogo, né? Depois no tabernáculo, a presença dele com nuvem ali, na construção do templo, mostra o que para a gente? Que Deus, ele não tem forma. Então, amados irmãos, que mais à frente também fala sobre essa adoração em espírito e em verdade. Que pela fé, como dizia em Hebreus, nós temos que adorar o Senhor pela fé, pelos olhos da fé, ao Deus invisível, aquele que deu a sua vida por nós. Amém. Vou fazer uma pequena oração e depois a gente vai chamar os aniversariantes, tá? Santo Deus eterno Pai, te agradecemos e louvamos, ó Pai amado, por esse tema tão maravilhoso.
a espiritualidade de Deus, a invisibilidade de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que se compadece conosco, Senhor, dentro das nossas dificuldades, ó Pai. Por isso, Senhor Deus amado, queremos a Ti, ó Pai amado, adorar, compreendendo realmente, Senhor Deus, essas verdades. E que o Senhor, Pai amado, nos ensine a adorá-lo, continuar Te adorando em espírito e em verdade. Te agradecemos e louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém.